Oi, amigos! Nós vamos começar o nosso culto infantil especial de Páscoa. Tenho certeza que neste feriadão que nós tivemos, você teve vários momentos em família, você brincou, você se divertiu, deve ter comido alguns doces, né? E agora é hora de refletirmos, de aprendermos sobre o sentido da Páscoa. É muito bom estarmos aqui comemorando esse dia com você, mesmo que distantes, não é? Nós escolhemos um espaço bem gostoso aqui da nossa igreja, um cantinho especial para esse nosso culto infantil. Esperamos que você goste e nos acompanhe até o final. Vamos ouvir a história da Páscoa? A nossa história da Páscoa de hoje se passa nos dias em que Jesus viveu aqui na Terra. Vocês se lembram que a semana passada nós aprendemos lá no livro de Êxodo sobre a origem da Páscoa, a primeira Páscoa? Depois de muitos, centenas de anos, nos dias em que Jesus estava cumprindo a sua missão aqui na Terra, ele também comemorava a Páscoa com a sua família. E a história de hoje você pode encontrar na Bíblia, a Palavra de Deus, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai descobrir que Jesus também comemorava a Páscoa. Ele se preparava todos os anos, junto com sua família, e eles iam para Jerusalém, onde eles podiam oferecer a oferta, o sacrifício ao Senhor. Porém, esta Páscoa seria diferente. Jesus se preparou, dessa vez, junto com os seus discípulos. Eles se organizaram, prepararam um lugar para ficar e arrumaram até um jumentinho para que Jesus pudesse entrar na cidade. E foi assim que aconteceu. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, em cima do jumentinho, o povo já estava esperando Jesus. Todos estavam ansiosos, alegres, exultando pela chegada de Jesus. Esse povo que estava ali já sabiam que Jesus fazia milagres, curava as pessoas. Estavam todos ansiosos por vê-lo. Enquanto Jesus passava, as pessoas clamavam e diziam: Hosana, Hosana nas alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. E assim eles jogavam suas roupas, eles pegavam folhagens e abanavam em direção ao Senhor Jesus como uma forma de celebrar, de comemorar a chegada de Jesus. Acontece que Jesus, de forma muito humilde, continuava em cima do seu jumentinho. Jesus sabia que realmente ele era o Messias, ele era o Rei dos Reis. Mas a sua missão não seria fácil. Não seria num palácio como um rei. Pelo contrário, Jesus sabia que ele deveria sofrer e até morrer por aquelas pessoas. Tudo isso significava que Jesus estava cumprindo uma profecia falada pelo próprio profeta Zacarias, em que Jesus viria sentado num jumentinho, humildemente, o Rei dos Reis. E agora ele estava ali. Em Jerusalém, durante a semana da Páscoa,
Jesus caminhava pela cidade junto com os seus discípulos. E ele também ia ao templo todos os dias. Lá no templo, Jesus ensinava sobre a adoração a Deus e que o templo deveria ser casa de oração. Jesus ensinava dessa forma porque ele percebia que líderes religiosos estavam distorcendo, ensinando da forma errada. E por causa disso, esses líderes estavam furiosos com Jesus e começaram a tramar uma forma de fazer com que Jesus fosse preso. Essa situação foi cada dia mais piorando, mas Jesus não deixava de falar sobre Deus, as verdades que as pessoas precisavam escutar. Quando chegou a véspera da Páscoa, Jesus se reuniu com os seus discípulos na casa de um homem ali na cidade de Jerusalém. Os discípulos já tinham preparado a refeição, a ceia especial de Páscoa. Essa refeição da Páscoa era a mesma que muitos anos antes o povo de Deus, o povo de Israel, havia feito com a orientação de Moisés. Vocês se lembram que após 9 pragas, o rei do Egito, o faraó, ainda não permitia que o povo de Deus saísse, fosse embora para adorar a Deus. Então, o Senhor enviou a 10ª praga, em que um anjo passaria a noite, ele iria tomar a vida de todos os primogênitos. Mas antes disso, Deus orientou Moisés que o seu povo deveria sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro, dessa ovelhinha, eles deveriam passar nos batentes das portas, e quando o anjo passasse e visse o sangue do cordeiro nas portas, ele não levaria a vida do primogênito daquela casa. E foi assim que aconteceu. O anjo de Deus veio e enquanto o povo de Israel obedeceu e fez tudo o que Moisés falou, o povo, as famílias do povo do Egito, não obedeceram. E infelizmente os seus primogênitos foram levados pelo anjo do Senhor. Agora, muitos anos depois, ali, Jesus estava com os seus discípulos também, comemorando este dia em que o povo de Deus foi liberto da escravidão através do sangue do Cordeiro que foi passado na porta. A diferença é que agora Jesus estava ali, por isso este evento, o jantar da Páscoa, era comemorado até aqueles dias por todos os judeus. Uma forma de eles lembrarem da libertação que Deus havia dado ao seu povo. Então a Páscoa significa passagem. Lembra-se disso, dessa palavra? Passagem. Da escravidão para a liberdade. Quando Jesus estava jantando com os seus discípulos, ele começou a conversar e contar para eles o que haveria de acontecer logo mais. Naquela noite especial, Jesus estava ensinando que ele mesmo seria o Cordeiro da Páscoa. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que Jesus queria dizer. Mas o que Jesus queria dizer é que logo, logo ele seria morto. Mas que ele não ficaria morto, ele iria sofrer, iria morrer, mas ele não ficaria morto. Então Jesus tomou o pão, abençoou em oração, partiu e deu aos seus discípulos. E ele disse: comam, tomai e comei, porque este pão representa o meu corpo.
Depois, Jesus também pegou o cálice, que era o vinho, e repartiu e distribuiu aos discípulos. E ele também disse: tomai e bebei, porque isto representa o meu sangue que será derramado. Este momento teve um significado muito especial para os discípulos, ainda que eles não tinham nem ideia do que iria acontecer. Jesus disse ainda: este é o sangue que representa a nova aliança, o perdão dos pecados. Jesus fazia parte do grande plano de Deus para salvar todas as pessoas do pecado. Então agora ele era o novo Cordeiro da Páscoa. Jesus seria o novo Cordeiro que iria salvar as pessoas do pecado e da destruição, da morte eterna. Depois daquela refeição, Jesus seguiu com os seus discípulos para um outro lugar, chamado Getsêmani. Era um jardim bem reservado e Jesus queria passar um tempo em oração, conversando com o Pai, porque ele sabia que logo algo muito triste iria acontecer. Então Jesus foi para um lugar reservado ali naquele jardim e começou a orar, a falar com Deus. Ele disse assim: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for da tua vontade, eu obedecerei, eu farei a tua vontade. Jesus já estava sofrendo, prevendo o que iriam fazer com ele. Ele então foi falar com os seus discípulos que estavam acompanhando, mas eles estavam dormindo, já era muito tarde e os discípulos não estavam entendendo o que estava para acontecer. Jesus então continuou a orar. Enquanto ele orava, os discípulos permaneceram dormindo, não o acompanharam na oração. E Jesus acordou Pedro e disse: por que vocês não me acompanham neste momento tão difícil? Mas já era tarde. E um dos discípulos, chamado Judas, chegou naquele momento e deu um beijo no rosto de Jesus. Este era um sinal que ele havia combinado com os inimigos do Senhor Jesus, uma forma de entregar quem era Jesus, e ele então seria preso. Quando Jesus foi preso, os seus discípulos não sabiam o que fazer. Alguns fugiram, outros ficaram vendo de longe, outros tentaram resistir, mas, por fim, Jesus foi levado. E lá, onde Jesus ficou preso, os soldados receberam a ordem de maltratar Jesus, castigar. Então eles bateram, zombaram de Jesus, cuspiram em seu rosto, tudo aquilo que eles pudessem fazer para humilhar Jesus. O sofrimento era muito grande, mas ainda não tinha terminado. Os líderes religiosos que estavam por trás de toda essa situação, eles queriam mais, eles queriam que Jesus fosse condenado à morte. Então, eles falaram com o governador chamado Pilatos. E esse governador quis conhecer Jesus. Quando ele conversou com Jesus, ele percebeu que Jesus não tinha cometido nenhum crime. Então, ele teve a ideia de deixar o povo decidir. Aquele mesmo povo que, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém com o jumentinho, clamava e dizia: Hosana, Hosana ao rei. E agora, o que o povo iria decidir? A Bíblia fala que o povo decidiu por libertar
outro preso. Esse sim era um criminoso chamado Barrabás. Eles libertaram Barrabás e deixaram que Jesus fosse condenado à morte. E acontece que naquela época, a forma em que eles matavam os presos era muito feia, era triste, era muito ruim. Jesus foi condenado à morte na cruz. E ele então foi pendurado, pregado na cruz. Prenderam as suas mãos com pregos e na sua cabeça colocaram uma coroa de espinho, já que diziam que ele era o rei dos judeus. Este momento está escrito aqui na Bíblia e eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 23. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. Era sexta-feira. E a cortina do templo se rasgou pelo meio e Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. E as pessoas que estavam ali, vendo o que estava acontecendo, perceberam naquele momento que de fato Jesus era o Filho de Deus. Ele era inocente, não tinha culpa alguma. Jesus era perfeito, mas ele já sabia e ele já tinha dito para os discípulos que ele deveria morrer. E a morte de Jesus tinha um significado especial, como o Cordeiro da Páscoa, que através do sangue livrou o primogênito, os primogênitos das famílias dos hebreus da morte. Jesus, através do seu sangue que foi derramado na cruz, também estava libertando todas as pessoas, todos nós, do pecado. Através da morte de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. E agora não temos mais a morte eterna, mas sim a vida eterna em Cristo Jesus. Assim, Jesus morreu na cruz e o corpo dele foi levado para ser sepultado numa caverna. Naquela época, era bem diferente de hoje, as pessoas eram sepultadas em sepulcros. Jesus, então, foi levado para este lugar, seu corpo foi coberto com um tecido lindo, com um tecido branco, e na porta do sepulcro, na porta da caverna, eles rolaram uma pedra muito pesada para que ninguém invadisse aquele lugar. Passou-se o sábado e parecia que estava tudo perdido. Os discípulos estavam muito tristes, as mulheres ainda choravam. E no domingo pela manhã, bem cedinho, algumas mulheres resolveram ir ao túmulo de Jesus. Elas resolveram levar alguns perfumes. Quando elas chegaram na porta do sepulcro, do túmulo onde estava o corpo de Jesus, elas ficaram assustadas, porque algo havia acontecido. Aquela pedra imensa que guardava o túmulo de Jesus não estava mais no lugar. Alguém tinha rolado aquela pedra e, ao olharem lá dentro do sepulcro, o corpo de Jesus não estava mais lá. Elas procuraram, olharam em volta, saíram e perceberam que Jesus não estava mais ali naquele lugar. Naquele mesmo momento apareceram 2 anjos. 2.
E eles falaram para as mulheres que elas não precisavam procurar mais por Jesus, porque ele não estava mais morto, ele estava vivo. Jesus ressuscitou. As mulheres, ao mesmo tempo que estavam assustadas, ficaram felizes, alegres por aquela notícia e foram correndo contar para os outros discípulos. Os outros discípulos ficaram meio sem saber se acreditavam ou não. Então, um deles correu para o sepulcro e lá ele pôde constatar, comprovar que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Jesus apareceu para eles, provando que ele tinha vencido a morte. Jesus não estava mais morto, ele ressuscitou. Esta era a prova de que Jesus é o Filho de Deus, que ele venceu a morte, ele venceu o pecado por mim e por você. E até hoje, nós cristãos celebramos, comemoramos essa data especial, lembrando da ressurreição do Senhor Jesus. Ele não está morto, ele está vivo. E é por isso que hoje eu e você podemos cantar, podemos louvar, somos livres do pecado e podemos adorar ao nosso Deus. Páscoa é isso. Páscoa é a passagem da morte para a vida. Jesus ressuscitou. Ele vive. E Jesus disse assim, lá no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? E você, acredita? Agora você já sabe. Páscoa é o momento de comemorarmos a vida que Jesus nos deu. Vida nova. Boa Páscoa para você, para sua família, que vocês possam, nesse finalzinho de domingo, ainda agradecer juntos, em família, em oração, porque nós todos fomos libertos dos pecados. Um beijo para vocês, fiquem com a música e logo em seguida vamos aprender uma arte com a Sofia. Tchau! Páscoa,
Oi amigos, eu sou a Sofia, sou a Artista Sofia. E hoje nós vamos fazer uma pulseira da Páscoa, ou uma pulseira da salvação. Vamos ver como faz? Para fazer nós vamos precisar de um elástico bem fininho, uma tesoura e miçangas de várias cores: amarelo, cinza, vermelho, transparente ou branco e verde. Vamos fazer? Para começar a fazer, a gente vai pegar o nosso elástico, eu já recortei o meu, e aí a gente vai fazer um nó. Aí você pega, ó, coloca atrás da sua mão, aí enrola no seu dedo e enfia aqui por dentro. Pronto, você fez um nó. Agora vamos começar a colocar as miçangas. O amarelo representa as luas de ouro que Deus disse que iam ter lá no céu. E também representa o sol que Deus fez para nós termos luz. Mas tem um problema. No céu não entra pecado. E para representar o pecado, nós vamos usar a miçanga cinza. Todos nós pecamos, mas Deus deu a solução através de Jesus, que morreu na cruz por nós, por isso o vermelho, para representar o sangue de Jesus. O transparente quer dizer que quando Jesus morreu, ele limpou nosso coração e nosso coração ficou limpinho e livre de sujeira. E o verde é a cor de uma árvore que está sempre crescendo e evoluindo, igual a gente tem que crescer e evoluir na palavra de Deus. E agora, para terminar, a gente vai fazer o nó. Pronto! Então, eu terminei e a pulseira ficou assim. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeo novo toda semana. E também sigam o canal da igreja no Instagram e no Facebook. Um beijo e tchau!